Livro de Efésios, Igreja de Éfeso, irmãos, esse livro conhecido como Epístola do Mistério, né? Paulo escreve pelo menos por 6 vezes, escrevendo a igreja de Éfeso, citando a palavra mistério. Você já viu algum crente aí pentecostal que sempre fala para você, irmão, isso é mistério, né? Mistério, irmão. Uma vez eu conversei com um camarada, ele falava isso toda hora, irmão, isso é mistério, é o mistério de Deus, só mistério. Eu falei, mas falou mais de 6 vezes ali em 5 minutos de conversa, né? Acho que andou lendo o livro de Efésios. Mas é conhecida como Epístola do Mistério, mistério de Deus. Éfeso era uma cidade de alta classe, ou seja, uma cidade que as pessoas tinham recursos financeiros, não eram pobres, eram pessoas que viviam de classe média alta para cima. Era uma cidade cosmopolitana, ou seja, havia moradores de muitos lugares do mundo daquela época. Vinham pessoas de tudo que é lugar, cerca de 250 mil habitantes tinham na cidade. Mais ou menos, você imagine, perto de nós, São Paulo, é uma cidade que tem muito mais do que isso, naturalmente, mas ali você tem colônias japonesas, colônia italiana, né? Você encontra de tudo ali, árabe, judeu, e é uma cidade cosmopolita também. E Éfeso também era essa cidade. Viajantes de todo o Império Romano passavam por ali. Tinha um imenso porto, rodovias eram estratégicas e havia viagens e muito comércio marítimo naquela cidade. Éfeso era uma cidade espiritual, porém pagã. Paulo fala de guerras espirituais, fala de demônios, de potestades dos ares. Quando você lê sobre guerra espiritual, né, a grande referência que você tem como base bíblica está exatamente no livro de Efésios, capítulo 6, descreve ali que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, né, mas contra os principados, potestade nas regiões celestes, né? Então, o apóstolo Paulo citava como exemplo sobre batalha espiritual, principalmente a igreja de Éfeso, que tinha essa luta, essa guerra. E muitas vezes, né, isso é tão presente também na nossa região, porque é uma região portuária, é uma região que entra gente e sai gente, né? Se traz costumes, se traz demônios, né, que estão em outros lugares, e nós não percebemos que estamos muitas vezes perto do ninho de Satanás e não lutamos contra isso. Não nos posicionamos dessa maneira, que nós vivemos uma guerra espiritual, irmãos. Às vezes a igreja, e exatamente mais ou menos o que Paulo está dizendo, a igreja está dormindo, está no sono, e há uma guerra muito forte em volta dela, ela não se posiciona. Essa cidade era conhecida como centro de atividades sobrenaturais e paranormais, para adoração a Artemis, ou conhecida como Diana dos Efésios, incluindo ações demoníacas, bruxarias, feitiçarias. Comerciantes egípcios introduziram adoração a Serapis e a Ísis e fizeram belos templos às divindades. Ou seja, cada pessoa que vinha do seu país trazia seu Deus. Aquela cidade foi ficando uma cidade também politeísta, com vários deuses, com vários templos, demônios para tudo que é lado. Era uma cidade nessa área espiritual muito violenta. A prosperidade provinha do centro comercial, financeiro e turismo religioso, por causa dos grandes templos de Artemis, considerando uma das 7 maravilhas do mundo antigo, no caso, tinha esse templo 127 colunas. Imagine, né? Você conta 6 ali, mas 127 colunas tinha esse templo de Artemis. Éfeso era a maior cidade da Ásia Menor. A cidade era corrompida pelo pecado sexual. No templo de Artemis, os marinheiros mantinham relações com prostitutas, incorporando a espiritualidade. Ou seja, na relação sexual que os marinheiros tinham, eles ficavam endemoniados, irmãos. Endemoniados. Isso não é diferente. Nós temos um porto aqui perto, que não é diferente também. O demônio corre solto ali, e dali se espalha para tudo que é lugar. E você que anda naquelas bandas lá, se cuida, porque você exporta o demônio para a tua casa e para onde você vai também. São demônios que vêm de fora, irmãos. Por isso, muitas vezes a região se torna violenta, se torna pesada, porque nós vivemos também numa cidade muito parecida como Éfeso. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Quando você lê, no caso, Atos 19, 11 até o 12, fala um pouquinho da história
dessa igreja, que parece ser uma igreja pesada, né? Uma coisa assim, vamos supor assim, tomada por espíritos malignos, por guerras espirituais, um lugar super caro, muito recurso financeiro, mas a igreja, irmãos, se estabeleceu ali de uma forma muito forte. E no livro de Atos, que eu vou ler agora, no capítulo 19, 11 e 12, diz o seguinte, verso 11 e 12: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, e estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Olha só, né? O Universal está atrasado aqui, né? Paulo chegou primeiro. O pessoal pegava lenços, irmãos, não era uma moda, vamos fazer isso também. Era uma direção, era uma estratégia. Não foi Paulo que ofereceu esses lenços, mas diz que as pessoas usavam lenços e aventais que Paulo usava e levava e colocava sobre os enfermos, e essas pessoas eram curadas. Os espíritos imundos que estavam nas pessoas se manifestavam e saíam deles. Deus usou a vida do apóstolo Paulo poderosamente para entrar numa cidade corrupta, uma cidade tomada por demônios, uma cidade que as pessoas tinham recursos financeiros, uma cidade que tinha gente do mundo todo, mas que o poder de Deus entrou ali. É como diz a palavra de Deus: aonde existe o pecado, aonde há muito pecado, também existe muita graça de Deus. Ou aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Em Efésios você vê isso. O poder de Deus era tanto que as pessoas eram curadas, começaram a ser curadas. Pessoas começaram a ser libertas dos seus demônios. Cidade endemoniada. Pessoas tomadas, né, por o capeta, por tudo que é nome que você imagina, e começaram a ser libertas. Houve um movimento muito forte, que havia filhos ali de um sacerdote, um chefe de um sacerdote, os judeus, chamado Cefas. E os filhos deles então saíram, viram Paulo possivelmente fazendo isso, ou as pessoas usando os aventais, os lenços de Paulo. E esses meninos, eram 7 filhos, era uma turma, um grupo, uma célula forte, né? Iam também sobre as casas, sobre as pessoas, expulsando os demônios. E aí eles usavam o nome de Jesus e usavam o nome de Paulo também para expulsar aqueles demônios. Mas os demônios não aceitavam. Dizia assim: não, conheço Jesus, conheço também quem é Paulo, mas vocês não sabem quem são. E diz que pulava sobre eles e algumas vezes eles apanhavam desses demônios. Mas aquilo cresceu na igreja, cresceu na cidade, de uma forma que as pessoas, foi assombroso como se espantou isso, como se espalhou isso. No verso 17, quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e queimavam publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia, irmãos, na cidade de Éfeso. Esses acontecimentos chamaram a atenção das pessoas. E aqueles bruxos, aqueles feiticeiros, aquelas pessoas envolvidas com toda sorte de religião, toda sorte de ocultismo, começaram a se converter. Começaram a conhecer Jesus. Começaram a publicamente, sabe o que é? Falar publicamente, confessando os seus pecados, reconhecendo os seus erros, pedindo perdão, entregando a sua vida para Jesus. E um dia, irmãos, foi feita uma grande queima, que segundo o texto da Bíblia que nós lemos, Atos 19, do 17 até o 20, diz que houve livros, pertences, coisas relacionadas a esses deuses que foram queimadas, que chegou em torno de 50.000 dracmas, dinheiro grego, que se fôssemos calcular para os dias de hoje, nós estamos falando em torno de 1.700.000 reais queimados de coisas que eram atreladas aos deuses e aos demônios. Foi um mover de Deus, um avivamento que passou sobre aquela cidade.
Estudiosos dizem que em pouco tempo aquela cidade atingiu a marca de 100 mil crentes. Agora você imagine, no meio de 250 mil habitantes, 100 mil crentes professam o nome do Senhor. Um avivamento, irmãos. Um mover de Deus poderoso. Uma cidade que tinha influência sobre todas as demais cidades em volta dela. Mas aí de repente eu li para vocês, para começar o texto, eu li que a palavra dizendo que desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. E Paulo escreveu isso à igreja de Éfeso. Como iniciou essa queda? Como é que uma igreja que se mete no envolvimento desse, não é de bairro, não é de igreja, mas eu estou falando de cidade, que consegue entrar no seio da cidade, quebrar as cadeias demoníacas daquela cidade, as pessoas serem rebocadas aos pés do Senhor, entregarem a sua vida para Jesus, se converterem, publicamente confessarem que agora são de Jesus, queimarem todos os seus pertences do passado, e a igreja então passa a desenvolver e a crescer um forte avivamento na igreja de Éfeso, e de repente Paulo está escrevendo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Como é que iniciou essa queda? Quando você vai para o livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 4. Apocalipse 2, verso 4. Alguns anos depois que Paulo escreveu essa carta a Éfeso, talvez uns 20 anos após ter escrito esse texto que nós lemos, João escreve na ilha de Patmos o livro de Apocalipse. E ele escreve cartas a 7 igrejas na Ásia Menor. A maior cidade da Ásia Menor era exatamente Éfeso, que nós estamos falando nessa noite. E olha o que ele escreve aos irmãos que estão nessa igreja em Apocalipse 2:4. Ele diz: tenho, porém, contra vocês que abandonaram seu primeiro amor. Vou repetir. Depois de todo esse avivamento, todo esse mover de Deus, essa unção de Deus, gente se convertendo, gente se entregando a Jesus, gente confessando publicamente que Jesus é o Senhor da vida deles, Paulo escreve dizendo que eles estavam dormindo como mortos. E alguns anos depois, João escreve uma carta endereçada a essa igreja de Éfeso, dizendo: em nome de Deus, tenho porém contra vocês que vocês abandonaram seu primeiro amor. Aonde inicia a queda? Paulo afirma que a igreja estava dormindo junto com os mortos. E João afirma que a igreja está dormindo junto com os mortos e perdeu a sua eficácia, a sua força, porque ela abandonou seu primeiro amor. E aí começa a nossa mensagem de hoje, irmãos. O que nos leva a dormir espiritualmente, o que nos faz perder esse primeiro amor. Esse primeiro amor, irmãos, que é tão importante que a gente não dá muitas vezes valor. Mas eu fico olhando para trás assim, é o que nos reboca, é a paixão, é a pureza, é aquilo que nos torna realmente apaixonados. Você já viu uma pessoa apaixonada, meu irmão? Já viu ou não viu? Você já ficou apaixonado? Tem gente olhando sério aqui, eu não gostei da conversa. Mas a pessoa apaixonada, irmãos, ele fica cego. Fica cego, tá nem aí. Você fala, eu me lembro quando estava namorando com a minha esposa, né? A gente namorava, era adolescente ainda, não posso dizer a minha idade, que senão vai complicar, né? Mas eu morava aqui, pertinho aqui da igreja, e ela morava na Vila Valença. Eu ia e voltava quantas vezes fosse necessário para lá, e voltando e andando a pé. Por quê? Ela só ligava, vem, opa, corria. 2, 3 vezes no dia, se pudesse. Era aquele telefone que alguns não sabem como é que é. Orelhão, quem já ouviu falar disso aí? Orelhão, voltar no túnel do tempo aqui, né? Aí a fichinha, tinha umas fichinhas que era boa, tinha uns orelhão que tinham defeito. Você punha a fichinha, ela não caía nunca. Nunca. Era programado, geralmente era 3 minutos. Mas tinha alguns orelhões que tinham defeito. Aí quando você punha aquela fichinha aqui, tinha uma farmácia aqui, que era o seu Carlito aqui perto. E aí tinha um orelhão que tinha defeito. E eu sabia disso. Eu ia lá e punha a fichinha e ficava lá 1 hora, 1h30. Aquela fila atrás, né? Não estava nem aí. Só falando com o seu amor, né? Só conversando. Ah, meu irmão, quando você está apaixonado, não tem distância, não tem dinheiro, não tem tempo.
Você faz tudo em nome do amor. E é mais ou menos isso, não a paixão do homem para uma mulher, mas a paixão espiritual é o que João escreveu em Apocalipse. Deus dizendo, tenho porém contra vocês perderam o primeiro amor de vocês. Aquela paixão por Deus, aquele amor que queimava no coração. Eu me lembro quando eu entrei na igreja, irmãos, tive o privilégio de nascer num lar evangélico. Minha mãe me levava para a igreja desde criança, fiz isso com meus filhos, né? Agora estão meus netos, aí está o Nilton Tito, não sei se está aí hoje já, 15 dias já está indo assistindo o culto, já veio de manhã já, né? Irmãos, desde o berço já está na igreja aprendendo, é bom. Mas há um tempo que você tem que ter uma experiência com Deus. E eu, com 12 anos de idade, foi a idade que eu tive a experiência com Deus. Que Deus entrou na minha vida mesmo, de mudar, de quebrantar, sabe, de eu sair para fora e poder falar de Jesus, levantar a bandeira de Jesus. Me tornei apaixonado por Jesus. Saí com folheto de evangelizar, de falar para os meus amigos, de pregar para todo mundo sobre Jesus, de ver uma pessoa na rua, parava, evangelizava. Tinha um fogo dentro de mim queimando. Mas parece que com o tempo, sabe, isso vai ficando. Você vai ouvindo muita gente no caminho, muita gente na igreja. Não, mas não precisa ser assim, né? Não é bem assim. E aquelas conversinhas de canto, aquelas brincadeiras, entre aspas, muitas vezes meio maliciosa. Isso vai quebrando. E chega uma hora que você começa a ficar mais um cristão com acesso a uma postura de cristão. Pegar minha Bíblia, sento e não falo mais de Jesus, não vou mais na igreja sempre. Sabe, aquilo começa a perder e começa a entrar. E você vai perdendo essa alegria de cultuar. O salmista Davi diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meu irmão, será que você tem a mesma alegria que Davi tinha? Você tinha a mesma alegria? Você tem a mesma alegria? Sabe, eu notei que uma época na minha vida que eu perdi essa alegria. Que eu já não tinha mesmo aquele prazer. Que abrindo o coração para os irmãos, eu preferia ir num jogo de futebol, preferia jogar uma partida de futebol, ou ir numa viagem, ou num passeio, ou num churrasco, ou numa festa, do que muitas vezes na igreja. Que parece que estar na igreja começava a ser um peso. Que essa alegria já não era constante no meu coração. E quanta gente não está vivendo isso? Que entrou a religiosidade apenas no seu coração. Eu sou apenas religioso, eu sou evangélico, sou da Peniel, né? Mas e aí? Tem prazer de cultuar? Ou você vem rebocado? Você tem prazer de chegar aqui e dizer, puxa, eu não vejo a hora de louvar o Senhor, de bendizer o Senhor? Semana eu estava viajando aí, vim parando de carro, parei numa cidadezinha no meio do caminho. Aí à noite não tinha nada para fazer, a gente saiu para dar uma volta, viu uma igrejinha pequenininha, né? Era o tamanho desse púlpito aqui. A gente parou, vamos no culto hoje à noite. Uma alegria, né? A primeira coisa que eu falo para minha esposa, não fala para ninguém que eu sou pastor, fica quieta. Só vem assistir. Sabe por quê, irmãos? É bom. Sabe por quê? Porque eu sou ovelha. Eu posso ser pastor para vocês aqui, mas eu sou ovelha, eu sou tão homem como vocês, sou tão ser humano como você. Eu preciso também ser ministrado por Deus. Eu preciso alguém falar que não me conhece, poder falar a palavra de Deus para atingir o meu coração, porque dentro do meu coração também tem rebeldia, dentro do meu coração também está sujeito ao pecado, está sujeito às coisas erradas. Eu preciso me curvar constantemente a Deus e ser tratado por Deus para ser curado, para viver uma vida intensa na presença de Deus. Aleluia. E a gente esquece disso. A gente começa a tratar a obra de Deus muito mecânica. Nós mesmos engessamos a obra de Deus. Tornamos ela totalmente engessada. Parece que nada acontece. É mecânico, eu sei o que vai acontecer. Vai lá, o irmão abre o culto, o outro toca. Alguém vem dar um aviso, o outro prega uma pregação, faz oferta e acabou. Vou para casa. Mas como é que nós nos portamos nisso? Será que você já parou para pensar que o culto a Deus você pode fazer? Que ao chegar aqui você precisa se desprender, precisa se concentrar, que é preciso ter um ambiente para Deus agir, que Deus não age em qualquer ambiente. Você quer um exemplo, por exemplo? Por enquanto ninguém fez isso, mas faz daqui a pouco.
Agora que eu vou falar já não faz, né? Mesmo que você esteja com vontade. Em 2 horas, você vai mais no banheiro do que na tua casa em uma semana. Em 1h30 de culto, você bebe mais água do que toda semana que você bebe. Toda hora tem um saindo com um copinho d'água. Tu quebra o ambiente. Para você, aquele culto está perdendo a referência. É bom conversar, é claro que nós amamos os irmãos, queremos tempo para conversar, para nos abraçar. Mas meu irmão, quando você entra num culto a Deus, olha, aproveita aquele momento. Aproveita, porque a coisa é tão sensível, é tão sutil, que muitas vezes o Espírito Santo está ministrando, está passando perto de você, e você não está nem percebendo. O milagre, a graça está batendo na casa do vizinho, mas passando longe de você, porque você está com o coração distante de Deus. E por mim, eu digo que durante um período, irmãos, eu fui me afastando, eu participava de tudo. Vai ter um trabalho na igreja, tem uma vigília, eu ia. Vai ter evangelismo, eu ia. Vai ter culto de oração, eu ia. Vamos quebrar a parede da igreja, eu ia também. Agora eu posso falar que o irmão já veio de manhã, não sei que ele não está à noite lá, né? Aqui, pegava as marretas, batia, quebrava a marreta, tudo. Vamos trabalhar. Envolvido na obra. Prazer. Alegria. Não era pastor, era um membro. Era um garoto, era um adolescente, mas tinha prazer em servir. Mas isso foi parando. E chegou uma hora que faltou pouco para me desviar. Chegou uma hora que eu estava no meio, sentado, no meio dos garotos, passando a maconha para todo mundo, e por pouco eu não peguei. Chegou em mim a minha vez, melhor não quero não. Pelo temor, mas o certo era eu pregar e falar para eles, não pular, porque fiquei com medo e amarelei. Meu irmão, quando você vê, você está à beira do desvio, quando você se afasta da presença de Deus. Philip Yancey, em um dos seus livros, diz: sempre que deixo de ir à igreja por algum tempo, descubro que sou eu que sofro. Eu vou perdendo a referência. Eu vou perdendo fogo no meu coração. Eu vou na igreja só na ceia, tá bom, tá ótimo. A igreja hoje está cheia, tá bombando, tá bem, tá bonita. Mas aí eu já posso, segundo eu já não vou, no terceiro já não vou, no quarto já não vou. No primeiro eu volto novamente, meu irmão. Alimento espiritual. Não é possível que você entre aqui e saia da mesma maneira. Deus vai ter que te incomodar. Deus vai ter que mexer com a tua estrutura. Não é possível que você não tenha alegria de estar na presença de Deus, que você tenha fome de Deus, desejo de Deus na sua vida. Se isso está acontecendo, se você está insensível, é porque alguma parte espiritual dentro de você está morrendo. Quando a pessoa está doente, ela quer comer? Não quer? Só alguns, né? As raras exceções que eu conheço. Mas a maioria não tem fome, não tem sabor, não tem desejo, porque está doente, está com a garganta inflamada, está com dores, está com febre. Meu irmão, você não tem vontade de comer nada. Quando você está doente espiritualmente, você não tem vontade de estar com Deus, você não tem vontade de estar na presença de Deus, porque o pecado vai acobertando, vai machucando, vai ferindo o teu coração, e você não tem desejo de poder, se derramar na presença de Deus, que é algo tão tremendo e tão maravilhoso. Mas pastor, para que sempre na igreja? Eu vou ficar muito carola, vou ficar muito crentão, né? Cada um tem uma história, irmão. Outro já fala, mas não é o pastor sempre está na igreja, é outro pastor. Meu irmão, o pastor não está aqui. E muitas vezes ele não vem porque está em outro lugar. Mas sabe quem está aqui? Sabe quem está aqui? Deus está aqui. Quem você quer? É o pastor Nilton que é Deus nesse lugar. Quem que você quer? Você quer Deus aqui falando com você e quebrando o teu coração? Você quer um homem sujeito a erros, a falhas, a pecados? Mas Deus não. Deus tem uma palavra. Deus não mente. Deus é verdadeiro. E Ele visita o nosso coração e conhece a nossa alma. E este é o lugar que nos reunimos no nome dEle. E Ele se manifesta. Alguns começam a dormir espiritualmente, meu irmão. Perde o primeiro amor. Deixa o seu ministério. Você tem um ministério. Todos nós temos. Todos nós temos alguma coisa para fazer. Não deixe passar a tua vida sem fazer nada para o Senhor.
Ah, pastor, já fiz muito, agora chega. Que chega, meu irmão. Então, se chega, Deus vai te recolher já, tá bom? Já te recolhe, olha, chega, parou. O que você vai ficar atrapalhando aqui nesse mundo aqui? Se não está com Deus, você acaba ficando contra Deus. Deixa Ele te usar. Seja um ministro do Senhor onde você estiver. Na rua, na tua vizinhança, no teu trabalho, na tua escola, onde você estiver. Seja realmente um servo de Deus. Não abandone o teu ministério que Deus colocou nas tuas mãos. A obra do Senhor para Ele te usar. Para você ser útil na obra do Senhor. Ah, quando você está dormindo espiritualmente, meu irmão, e perde o amor, você deixa de frequentar as celas, né? Não tem mais força. Ah, eu já deixei, chega, agora não dá mais, né? Estou com muita coisa a fazer. Não evangeliza mais. Não fala mais de Jesus. Quantas pessoas precisando? Quantas pessoas necessitadas de Deus? Você tem aqui no Brasil cidades que as pessoas se matam, sabia? Santa Catarina, um alto índice de suicídio. Vitória, tive lá agora, um alto índice de suicídio. Japão, lá fora, um alto índice de suicídio. Quantas pessoas que estão às vezes do seu lado e têm vontade de acabar com a vida? E estão do seu lado. Sabe, meu irmão, se Jesus entrou no teu coração, se o Espírito Santo entrou na tua vida e te salvou, leve essa palavra de Deus para as pessoas. Influencie, porque a igreja de hoje, ela não influencia. Ela pode estar cheia, ela pode estar crescendo, mas ela não influencia, ela precisa influenciar. Influencie as pessoas. Fale do amor de Deus. Evangelize, irmão, nós estamos aqui para isso. A vida é curta, é rápida. Ande com um folheto no bolso. Surgiu oportunidade, fale de Jesus. Fale do amor de Deus para as pessoas. Quando você perde o amor, quando você perde o amor, você perde a pureza. E para mim essa é uma das maiores marcas que nós temos no cristianismo, irmãos, a pureza. Pureza da alma. A pureza de espírito. Como o diabo trabalha para você perder essa pureza. Sabe, quando você se converte, todo mundo é irmão. Você acredita em todo mundo, tu abraça todo mundo. Você não tem malícia. Abraça um homem, abraça uma mulher com o amor cristão. Alguém disse, me empresta 50 mangos, você tem no bolso, pega, irmão. Pô, te devolvo, tá bom, pega. Aí você começa a descobrir que o irmão não vai devolver os 50 reais. Ele diz, mas amém, deixa para lá, você está no primeiro amor, não é verdade? Aí começa a acontecer coisas, você começa a ouvir coisas que começam a entrar no teu coração. E aí você começa a perder aquela pureza. Hebreus 12:15 diz, cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Irmãos, quando nós não estamos curados na nossa alma, quando nós não perdoamos, quando o nosso coração há mágoa, há rancor, quando há ressentimento, é uma pessoa ressentida várias vezes, uma pessoa que foi ferida, seu coração está machucado e ela leva aquilo para frente, aquilo gera uma raiz de amargura. Uma raiz, irmãos, ela entra na terra e ela vai. Você não consegue achar a raiz de algumas árvores. Você destrói uma casa, destrói uma calçada, uma rua, mas você não consegue chegar ao final da raiz. E a raiz da amargura, ela penetra, muitas vezes no seio da igreja. E atinge quem? Atinge aquele que é puro, aquele que ainda está na pureza de Deus. E ela recebe uma palavra, ela ouve alguma coisa, sabe que não cai bem, que seus olhos estão fechados, ela não está vendo maldade, e realmente a obra de Deus deveria de ser assim, como diz a palavra de Deus, todas as coisas são puras para os puros, mas parece que isso é perdido em algum momento, e a malícia entra, irmãos. Imagine no paraíso, a Bíblia diz que tanto Adão como Eva estavam nus e não reparavam na malícia, na nudez. Para eles era normal, não é verdade? Era normal. Não havia malícia, não havia maldade. Era um homem e uma mulher, casal.
Não era aquela situação que causava a malícia. Até que chega a astuta serpente, usada pelo inimigo, e vai lá e fala, dizendo para eles: olha, não é assim que Deus disse? Certamente não morrereis, pois o Deus sabe que no dia em que você comer desse fruto, se abrirão os vossos olhos, e vocês vão ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Aquela palavra entrou, irmãos, de um jeito no coração daquela mulher, que ela diz: puxa, eu nunca pensei por esse ângulo, eu posso ser igual a Deus. Ela olhou para os frutos e parece que o fruto ficou mais bonito ainda, e saboroso e atrativo, e deu ao marido, e o marido disse: eu não devo comer, mas a mulher disse: vai, vamos, né? O que a mulher não faz com o marido, não é verdade? O marido pode ser a cabeça, a mulher é o pescoço, né? Vira para tudo que é lado. E o homem embarcou junto naquela tarefa, misericórdia, né? Conhecedor do bem e do mal. Na mesma hora abriram os seus olhos. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Assim que notaram que estavam nus. O que foi que eles fizeram? Eles o quê? Se esconderam. Você já notou quando uma pessoa está vivendo uma vida errada? Qual é a primeira coisa que ela faz? Ela se isola, porque ela tem vergonha, porque a pureza caiu, irmãos. Aí começam as desculpas: hoje não dá, também não dá, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo, não sei o que, sabe, aquele pastor, aquele membro, aquele irmão, esse, aquilo. Nós mesmos, irmãos, ali começou a série de desculpas. Quando Deus chegou para: por que vocês estão escondidos? O que aconteceu, Eva? O que aconteceu, Adão? Onde vocês estão? Irmãos, na viração do dia eles tinham um encontro com Deus. Quem tem isso? Qual dos humanos jamais puderam chegar tão perto assim do Senhor como Adão e Eva, que os visitava todos os dias? Até o dia que Deus visitou no lugar, no ponto de encontro, na praça de encontro, praça é nossa, e de repente eles não estavam lá. E o Senhor chamou Adão, Eva, onde vocês estão? Eles estavam escondidos, porque estavam com vergonha. E o Senhor questiona: o que aconteceu? Aí o Adão, rapidinho, mais esperto, fala: a mulher que tu me deste. Olha a primeira desculpa. Foi na mulher, a mulher, foi a serpente. A segunda desculpa: foi na serpente, a serpente não sabia o que falar, né? Tomou. Meu irmão, nós precisamos conservar a nossa pureza, a pureza da nossa alma, porque senão nós perdemos o primeiro amor, perdemos essa paixão maravilhosa pelo Senhor. A serpente conseguiu contaminar a Eva, e o homem foram contaminados. Começaram a ver defeito em tudo, em todos. Quando nós perdemos a essência desse amor, irmãos, nós damos desculpas. Hoje é dia de ceia, alguns não vêm na ceia. Irmãos, a ceia não foi o pastor que criou. A ceia é tão séria aqui, que a gente encontra na questão de ordem na Bíblia, 2 ordens que Jesus deixou: o batismo, que ele disse para ir pregar o evangelho a todo mundo, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a primeira ordenança da Bíblia. E a segunda ordenança é a ceia, quando ele diz: fazer isso em memória de mim. Ele não está pedindo, ele está usando ali um verbo no imperativo: fazer isto em memória de mim. A ceia o cristão deve fazer. Mas aí ele olha e diz assim: eu vou na ceia, eu me comprometo, porque também diz que eu me torno réu do corpo de Cristo. E aí a coisa pega. Parece que é mais fácil fugir do que se acertar. É mais fácil fugir do que abrir o coração e dizer: me ajuda, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, irmãos. É isso que tem que acontecer, é a mensagem verdadeira do Evangelho. O Evangelho é essa: nós precisamos de ajuda. John Wesley, quando passava revista ao seu exército cristão, aos seus líderes, sentava semanalmente com eles, ia um por um, e já ia direto: fala para mim aí, qual é o pecado que você cometeu na semana aí? Não tinha rodeio. Fala logo, como diz o Joel, fala tudo. Não enrola não, cara. Não, fala. Qual é o pecado? Qual foi o canal pornográfico que você viu? Qual é a rede que você olhou aí na internet aí? Qual é o site pornográfico? O que você fez? O que você aprontou? Tinha que falar. Mas é assim que ele mantinha o exército dele curado. É assim que ele mantinha
os milhares, milhões no mundo todo, pregando a palavra de Deus, limpando o coração deles, não deixando se esconder, porque nós, como seres humanos, nós fugimos da presença do Senhor. E aí não temos o prazer de tomar a ceia, como a primeira ceia que você tomou. Ela já não é tão prazerosa como a primeira que você tomou. Paramos, irmãos, de dar dízimos e oferta. Isso é básico, não era nem para falar isso, mas já não tem mais fé. Quando você perde a fé, perdeu o amor, você perde a fé, você não tem coragem. Não, estou todo enrolado, estou cheio. Cara, ganha R$2.000, gasta 4 todo mês. Aí ele diz, pastor, é o devorador que está aqui. Coitado do devorador, né? Irmão, vamos levantar um clamor nessa noite. Chamar todos aqueles que estão gastando mais do que ganha. Não para repreender o devorador, mas pedir a Deus para Ele tirar o teu cartão de crédito, tirar o teu cheque especial, tirar a conta que você tem lá na internet, tirar o teu telefone, todo mundo te dá crédito, dá conta, acabar com tudo, até a conta do seu Zé que tu compra ovos de graça lá para pagar, até ali você vai perder essa conta. Para ter só os teus 2.000, para dizer assim, eu só tenho 2.000. Acabou, não gasto mais. Você nunca mais vai ficar endividado na vida. Você não vai culpar o devorador, porque a culpa do devorador é aquele que não conhece, aquele que está no mundo, aquele que não sabe que as suas ações, que o diabo está metendo a mão em tudo nas suas finanças, aí sim tem que ser expulso. Mas aquele que recebeu Jesus como o Senhor e Salvador, que foi lavado com o sangue de Cristo, que glorifica o nome do Senhor, não pode ter essa ação na sua vida, meu irmão. Tem que ser fiel com o Senhor. E tem que repreender essas coisas que estão em volta, que estão arrancando a sua vida e destruindo a sua vida financeira. Aí você deixa entrar a mágoa, o ressentimento, dá ouvido à voz do seu coração. Olha constantemente para o mundo, meu irmão. O mundo chamando as pessoas, o mundo bombando aí fora. Quantos que já não tiveram aqui sentados, que hoje estão no mundo, que são atraídos pelo mundo, não é verdade? Tem uma historinha que eu já contei aqui na igreja. Eu vi ela novamente hoje, eu falei, bom, deixa eu contar, né? De alguém que morreu e foi para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu uma passada no inferno. E lá ele viu, irmãos, pessoal jogando golfe, mulherada bonita, pessoal bebendo, jogo para um lado, jogo para o outro. Uma festa, um pessoal alegre, tudo bacana, tudo colorido, som, Aí foi para o céu. Aí as coisas direitinho, tudo arrumadinho, tudo bonitinho, tudo certinho, as pessoas se abraçando, falando. Ele disse, puxa, aqui é legal, aqui é bacana. Mas lá do outro lado, parece que o negócio mexeu com o meu coração, está bombando. Eu falo, Deus, me desculpa, mas eu vou para lá. E o anjo falou, se tu for, tu não volta mais. Não tem problema, mas eu gostei daqui, não fica ressentido comigo. Mas o outro lado parece que mexeu, sabe? Sabe aquele negócio, sabe? Aquele negócio que você fala, né? Identificou, sabe? Bateu. É coração, queimou. E aí ele desceu o elevador e o anjo, bom, aqui você não volta mais. Desceu o elevador. Quando ele chegou lá, irmãos, uma bagunça. Cheiro de enxofre queimando. A mesa virada, um nojo, lixo para tudo que é lado. O demônio com um garfo já espetou ele, joga esse no fogo. Ele, calma. Aí veio o demônio que estava tão bonito, que abraçou ele, que levou ele para conhecer todo mundo, com um chifre, com a cara de monstro. Ele, calma, onde eu vim aqui? Estava tudo diferente, me trataram tão bem, me apresentaram para todo mundo. Aí o demônio disse para ele, que ontem nós estávamos em campanha, hoje nós já ganhamos a tua alma. Sabe, irmãos, não sei se tu entendeu a historinha, né? Entendeu? Pergunta para o irmão, você entendeu a historinha? Você entendeu mesmo, de verdade? Tem alguém fazendo campanha para você, para o outro lado. Tem alguém fazendo campanha para ganhar a tua alma. E a campanha tem que ser bonita, irmãos, tem que ser colorida, não pode ser xoxa, não. Campanha tem que ser agressiva. Você lembra quando tinha campanha de política na televisão, que tinha o doutor Enéas?
Que ele aparecia com aquela barbona e falava, meu nome é Enéas. Tu não pensava que ele era louco, né? Mas ficou conhecido no Brasil todo. Um dos homens, uma das mentes mais inteligentes que já viveu nesse planeta, no Brasil. No entanto, irmãos, chamava a atenção de todo mundo. Sabe, tem alguém lá fora fazendo apelo para você, o mundo fazendo apelo para você, vem, vem. E você está fazendo a obra de Deus, você começa a olhar. Você para de olhar para aquilo que você está fazendo, começa a olhar para o mundo e notar que ele é bonito, que o mundo é atraente, que, puxa, quem sabe, né? A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno, irmãos. Que aquele que vive o mundo é inimigo de Deus. Que não dá para ser amigo de Deus vivendo o mundo. Que você tem que tomar essa escolha. Fazer essa escolha. Sabe, é dessa maneira que a igreja vai perdendo devagarzinho o seu primeiro amor. E ela recebe aquela palavra de Apocalipse: tenho porém contra você, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te onde caíste. Arrepende-te. Pratica as obras que praticava no princípio. Quando Deus fala isso é porque ainda existe chance, ainda existe oportunidade de você voltar. Que ainda existe oportunidade de esse arrependimento, de haver arrependimento. Ainda é tempo de voltar atrás, ainda é tempo ainda de dizer: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Sabe, eu quero voltar às primeiras obras. Eu quero voltar a ser apaixonado, como eu era no princípio. Eu parei tudo, fiquei atrofiado. Ai, meu irmão, como é difícil sair do atrofio. Conto sempre do meu braço, se lembra da historinha? Quem se lembra da historinha? Você não conta novamente. Pô, só isso, levanta a mão, eu vou contar. Tem que ir mais mão levantar. Quem se lembra da historinha? A metade, então tá bom, não vou contar. Só 3 mãos levanta, agora que eu conto novamente a historinha do braço. Sabe, para voltar, dói. É trabalhoso. Quando você se atrofia no pecado, quando você se atrofia no mundo, quando você se atrofia nas coisas terrenas, para você voltar, meu irmão, é persistência, é luta. Mas Deus fala: lembra-te de onde caíste. Se lembra da história do machado? Quando alguém pegou lá um machado emprestado lá no livro de Reis, nos dias de Eliseu, o profeta, e aí foi cortar a árvore e quebrou o machado. E aí o cara diz, não é maior cara de pau, era emprestado. Cara de pau, né? Porque não pegou o dele, foi pegar do outro, né? Quebrou do outro, é emprestado. Qual foi a palavra que o profeta disse antes de fazer o milagre? Onde? Onde? Ninguém sabe, não é? Onde caiu? Onde caiu? E quando não apontaram o dedo, quando não mostraram onde caiu, não houve milagre. E quando você não se arrepender e dizer: foi aqui que foi o negócio. A questão foi essa palavra. A questão foi isso que eu ouvi. A questão foi que eu olhei para lá. Ah, meu irmão, quando você não descobriu onde foi, você caiu. Você não consegue consertar. Você fica atrofiado. E não consegue praticar as primeiras obras que entraram no teu coração. Para você que vive as primeiras obras de Deus, não deixe que nada se perca. Não deixe. Às vezes eu me inspiro demais, as pessoas não sabem disso, eu me inspiro demais nos irmãos novos na fé. Estão vivendo aquele primeiro amor. Eu fico perto, fico ouvindo. E sabe qual é a minha oração? Senhor, torna o meu coração como o dele. Talvez ele quer ser como eu, né? Quer pregar, quer fazer tudo que eu faço. Mas eu estou olhando e eu quero esse amor que ele tem. Senhor, me dá de volta essa paixão. Eu não quero ouvir quando vem falar no meu ouvido isso ou aquilo. Eu quero aquela paixão, eu quero ser cego para algumas coisas. Eu quero ser surdo para outras, para poder sempre olhar para o Senhor com graça e com misericórdia e poder honrar o nome de Deus com o meu coração limpo na presença dEle. Aleluia! Que a palavra do Senhor diz no Salmo 24, que os puros de coração verão a Deus. Eu preciso conservar a minha pureza. Quando eu perco a minha pureza espiritual, eu perco a minha paixão por Deus. Eu perco o meu primeiro amor pelo Senhor. E as coisas só vão se complicar daí para fora. Nós vamos nos tornar religiosos apenas. Membros apenas da igreja Peniel. Mas, irmãos,
sinto lhe dizer que o título de membro da Igreja Peniel não te salva. O membro da Igreja Peniel, o título de ser membro da igreja, não muda a tua vida, não perdoa os teus pecados, não cura a enfermidade que está no teu coração, não te leva para o céu somente isso, não muda a tua história. É o poder e o nome de Jesus que faz a diferença na tua vida, e para isso o teu coração precisa estar puro e curado na presença dEle. Aleluia. Você quer avançar com Deus? Você quer avançar? Faz brotar o amor de Deus novamente no teu coração. Faz brotar a paixão pelas primeiras obras do Senhor na tua vida, meu irmão. Isso fará, com certeza, toda a diferença para a glória do Senhor Jesus. Amém? Quero orar com você aqui nessa noite, em nome de Jesus. Quero pedir que o teu coração seja realmente tocado, que volte a brotar a paixão. Se você vive essa paixão por Deus, eu só digo isso: cuidado, vigia, meu irmão, não deixa ninguém roubar isso, porque é tão fácil de sair e tão difícil de voltar. Guarda isso no teu coração, para que você continue sendo essa pessoa com o teu coração puro na presença de Deus, que faz a obra com simplicidade. A Bíblia diz que os puros virão a Deus. Eu quero ver a Deus. Eu não sei você, mas eu quero ver a Deus. Eu quero continuar dobrando o meu joelho, quero ter certeza que Deus está ouvindo a minha oração. Eu quero falar com o Senhor, entrar nesse lugar e poder estender as minhas mãos para o alto e adorá-lo, sabe, com o meu coração puro na presença de Deus. Eu quero deitar na minha cama e fechar meus olhos e dormir com toda a tranquilidade, sabendo que se naquela noite o Senhor me chamar, eu estou na presença dEle. Ah, meu irmão, guarda as primeiras obras. Feche teus olhos. Aleluia, meu Pai. Aleluia. Oh, Senhor, revela com o teu Espírito. Onde foi que nós caímos? Onde foi que nós deixamos, Senhor, passar a tua presença? Oh, meu Espírito Santo, seja bem-vindo nessa casa. Seja bem-vindo, Senhor, em nossos corações. Possamos te render glória, honra e louvor. Toda a insensibilidade, Senhor, na nossa alma, tudo aquilo que está necrosado no nosso coração, Pai, ressuscita. Começa, Deus, começa nessa noite um processo de ressurreição na nossa alma, de nos tornarmos apaixonados pelo Senhor novamente. Mesmo no mundo tão corrompido, no mundo tão terrível, Deus, mesmo aqui possamos, Senhor, estar na tua presença com o coração puro, Deus. Como o salmista dizia: torna em mim, Senhor, este coração puro. Aleluia, louvado é teu nome. Eu quero te convidar a ficar de pé no teu lugar. Nós vamos louvar o Senhor agora. Quero te convidar a colocar a mão no teu coração, e enquanto nós cantamos, você poder orar a Deus, dizer: Senhor, aonde foi que eu caí? Aonde foi que eu perdi, Senhor, essa passada? Onde foi que eu deixei de olhar? Onde foi, Senhor, que escorregou, Senhor? Eu perdi a caminhada. Eu quero voltar, Senhor, a essa caminhada. Deixa o Espírito de Deus ministrar o teu coração. Que você saia daqui realmente, sabe, não digo a palavra confundido, mas que você saia daqui com o teu coração, de certa forma, questionando o Senhor, questionando e sendo questionado pelo Espírito Santo, a ser uma bênção, a voltar à simplicidade da palavra, a voltar à simplicidade do Evangelho, a voltar à simplicidade do primeiro amor, a despojar do teu coração toda a malícia e toda a maldade, para que o Espírito tenha liberdade, para que sempre haja um ambiente onde o Espírito Santo seja bem-vindo. Aleluia. Oh, meu Deus. Renova-me, Senhor.
Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, oh meu Deus, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, aleluia, necessita mais de ti. Seja bem-vindo, Espírito Santo, nesta noite. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, Oh meu Deus, seja louvado o teu nome, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, vem porque Espírito Santo, tudo que há dentro do meu coração, tenha liberdade, Deus, necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, aleluia, necessita mais de ti. levante as tuas mãos aos céus, rendido na presença dEle. Meu Pai, nós estamos diante do Senhor, nós nos rendemos diante do Senhor. Que o Senhor visite a intenção do nosso coração, que seja essa, Deus, uma noite que saímos daqui, Senhor, tocados pela Tua presença. Possamos, Senhor, refletir a Tua palavra no nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Que possamos voltar à prática das primeiras obras, que possamos voltar como Te amar, como Te amávamos no início, Senhor, sem reservas, Deus, na inocência, na pureza, Deus. Ó Deus, estes são os Teus valores, que para o homem, Deus, não serve, mas estes são os valores dos céus. Que o Senhor nos conserve, Deus, nessa caminhada. Que seja esta uma noite que o Senhor trabalhe em nosso coração, perdoando, Senhor, os nossos pecados, purificando, Senhor, toda iniquidade, visitando, Senhor, cada coração que está aqui, Senhor, com o Teu poder e com a Tua graça, Senhor, quebrantando, Senhor, que possamos descobrir aonde foi que caímos, onde foi que nós deixamos, Deus, entrar as picuinhas, onde foi que nós abandonamos e abrimos mão do Teu poder na nossa vida, meu Pai, da Tua misericórdia, da Tua graça. Ó Senhor, cuida do Teu povo, cuida dos Teus filhos, abençoa a vida de cada um que está aqui, Senhor. Cobre com o Teu sangue, Senhor, protege, nos convence com a Tua graça, derrama sobre nós esta graça maravilhosa. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.